Estamos tentando mais uma vez, tá tudo certinho com a live, porque tá travando o som. Então, estou aguardando o pessoal entrando. Deixa eu fixar o comentário. Oi. Já vou te convidar. Vamos ver. Estou aguardando a resposta. Oi, e agora? Ah, certinho. Ai, que coisa boa. Não vamos precisar migrar, né? Não, ai, que bom, fico feliz. Obrigada por estar aqui hoje. O pessoal está entrando. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. João, te agradeço muito por estar aqui hoje. Essa é uma live que foi a pedido de uma aluna minha. Eu não consegui ver se ela já entrou, não estou conseguindo observar, mas é uma aluna minha do curso de psicologia que há algum tempinho me pediu essa live mais de uma vez. E aí eu pensei assim, vamos fazer. E por que veio essa demanda dela? De perceber que muitas pessoas, deixa eu me ajeitar aqui, que muitas pessoas postam imagens, o corpo magro pós-quarentena, o corpo gordo, né? Colocando assim, e ficam fazendo brincadeiras com relação a isso e que faz com que ela não se sinta muito confortável. Então ela pediu que fosse feita uma live para conversar um pouco essa questão da gordofobia, da imagem corporal. E aí, uma das pessoas que eu pensei, na verdade, a primeira pessoa que eu pensei foi você, para poder conversar com a gente, né, trazer o seu olhar a respeito de todo esse processo. Acho que ela já deve ter entrado, que está passando muito rápido. E se você está por aí, dá um oi pra gente. Tomara que ela tenha podido ver, mas de qualquer maneira vai estar gravada essa live. Vou disponibilizar no YouTube e aí disponibilizo para todo mundo. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez e eu vou passar a palavra para você. Obrigado, eu que agradeço, Milena. É sempre muito bom estar com você. A gente já teve outras participações, né, em outros eventos. Uhum. Enfim, é sempre muito bom. Muito obrigado outra vez pelo convite. Pensar o tema da gordofobia é pensar como é que nós estamos produzindo na nossa, o que é que a gente está produzindo na nossa sociedade, né? É muito difícil pensar em um novo caminho para toda essa questão problemática, porque nós temos um grande um mecanismo que é bastante opressor, que é a própria mídia, por exemplo, né? Os diversos meios de comunicação, como aqui o próprio Instagram, que é justamente um aplicativo de imagens, né? O tempo inteiro. A gente percebe aí agora recentemente uma moça, né, uma influencer, né, sendo bastante linchada, como chama de linchamento virtual, né, por conta de sua atitude, mas que falava em prol da saúde em determinado momento, e em seguida propõe uma festa dentro de uma quarentena e há toda uma repercussão em cima disso, né? Então assim a gente está o tempo inteiro dentro dessa condição de vigilância, né, sobretudo virtual, nesse momento, né? E a gente precisa entender o que é que nós... Aqui eu vou trazer uma questão que eu acho que cabe para o contexto analítico, quer dizer, ou seja, o contexto de uma psicoterapia ou de uma análise, que é o que é que eu posso fazer para me defender e encontrar melhores caminhos criativos para viver melhor. Quer dizer, eu a cada dia que passo, escutando, lendo alguns autores como Byung-Chul Han, né, inclusive até aqui o livrinho dele, né, A Salvação do Belo, que é um filósofo sul-coreano, o David Lebreton, né, tem esse livrinho aqui, Adeus ao Corpo, que é um antropólogo do corpo. Cada vez mais que eu leio esses autores e que faço minhas reflexões, tanto do ponto de vista na clínica, como do ponto de vista social, mais amplo, eu percebo que há
e tem uma dificuldade muito grande de a gente reverter esse quadro, né? No sentido de pensar que os corpos eles podem ser aceitos em sua totalidade. Então, isso é realmente algo a ser pensado. Alguns inclusive, falam em ditadura da beleza, né? Então, como que podemos fugir dessa ditadura? Parece que é algo que vem para ficar. E eu acho que a grande questão é como é que eu lido com isso dentro de uma perspectiva intrapsíquica, eu comigo mesmo, na minha verticalidade, né? Cada dia que passa, eu venho vendo que há coisas na vida que é muito difícil ser alteradas, pelo menos não de uma forma tão rápida, né? Acho que isso vai levar muito tempo. E, claro, a gente deve, esse espaço que você está promovendo aqui, por exemplo, já é uma forma de combater essa ditadura da beleza, podemos dizer assim, né? O David Leber, nesse livro Adeus ao Corpo, ele vai pensar muito o quanto que nós, sujeitos contemporâneos, como é que a gente está colocando o nosso corpo em evidência. Então, quer dizer, ele coloca uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: eu me apresento para o mundo não a partir da minha narrativa subjetiva, mas a partir da minha narrativa corporal, a partir da minha imagem corporal, né? Então, por exemplo, a gente pode ver tanto do ponto de vista virtual como do ponto de vista presencial o quanto que o corpo fala, no sentido não aqui, não estou pensando no sentido da psicossomática, mas estou pensando no sentido de o quanto que o corpo fala, no sentido de que eu sou um sujeito disciplinado, não tenho preguiça, né? Eu sou um sujeito que está atento àquilo que é saudável. Eu bato muito na tecla dessa ideia, que eu acho que fortalece uma espécie de ditadura, inclusive pegando carona na própria medicina e biologia, que é essa questão de tal corpo, tal modelo de corpo é um modelo de saúde, né? Eu acho que utilizar do argumento da saúde para poder vender, né? Eu acho isso de uma crueldade muito significativa, né? Então, você percebe muitos discursos, né? Sobretudo dos blogueiros e blogueiras, esse discurso de que, às vezes eles vão para as redes sociais e falam, não, mas isso aqui você pode ter o corpo que você quiser, etc., mas aqui eu só estou falando a nível de saúde, né? O que eu acho problemático, porque quem é que dita o que é saudável e o que não é? Uma vez que a gente precisa entender que os organismos são diferentes, né? As pessoas são diferentes, e isso precisa ser levado em consideração. E essas coisas não são levadas em consideração. Uma das coisas também que me chama muita atenção nessa época que a gente está vivendo é o quanto que tem de blogueiro e blogueira que não tem formação nenhuma e ficam falando bobagens a respeito de nutrição, educação física, até mesmo em questões médicas, né? E as pessoas caem nessas armadilhas, né? Então é importante salientar que você precisa escutar alguém que estudou, que se formou, né? E que está atento nas pesquisas, está atento a poder pensar realmente sobre aquilo que lhe cabe, né? Então, acho que essa já é uma questão que eu tenho pensado bastante, com muita preocupação, o quanto que determinados blogueiros e blogueirinhas, né, estão usando aqui a rede social para falar de uma profissão que eles não fazem parte, né? Então, isso precisa ser colocado em evidência, né? Criticado e questionado. Porque isso coloca eles numa posição do que dentro da psicanálise seria o ideal de eu. Então, os sujeitos passam, mas aquele sujeito tem um corpo X e eu quero alcançar aquela meta, né? E eles não fazem, ou pelo menos até onde eu vejo, não fazem colocar em questão que aquele é o corpo deles, né? Ali é o que, e outra, além de ser o corpo deles, faz parte de um desejo e um projeto racional, né, que atende aos preceitos capitalistas. É bom lembrar sempre disso, né? E isso não é colocado em questão e a gente precisa pensar muito. Infelizmente, o Brasil está numa situação acrítica em todos os sentidos. E isso perpassa... Veja que uma coisa leva a outra, né? A gente começa falando de gordofobia, mas tem outras questões aí, né, que atravessam, né? E a gente precisa pensar. A crítica, né, ela precisa acontecer, tanto daquele que
age com gordofobia como aquele que recebe, ou seja, aquele que é vítima, né? Precisa acontecer de uma forma bastante, a meu ver, visceral. Então, eu diria o seguinte, que quando o David Lebreton fala que quando eu apresento com o meu corpo, tanto nas redes sociais como presencialmente, eu já estou falando sobre mim, né? Obviamente que ele está colocando aqui no sentido crítico de que o que o outro acha que sou eu a partir das minhas expressões e a própria imagem corporal, né? Então, quando ele fala assim que o corpo tornou-se hoje emblema do self, né? Em que nós estamos cada vez mais carentes de interioridade, né? Ou seja, estamos mais para fora do que para dentro, no sentido de uma falta de profundidade subjetiva, isso me faz pensar o quanto que isso reverbera, por exemplo, para questões da ordem afetivo-sexual, né? Ou seja, não só do ponto de vista do que eu tenho a oferecer ao outro e o outro tem a oferecer para mim, enquanto a partir da sua interioridade, mas a partir do quanto que o meu desejo ele é norteado a partir dos atributos físicos do outro, né? Eu tenho pensado muito sobre essa questão e o que me sugere pensar, juntamente com o Byung-Chul Han, sobre, né, ou seja, eu peguei a ideia do Byung-Chul Han aqui porque eu acho que é interessante quando ele fala de que nós estamos vivendo um mundo em que a negatividade não está presente. O que quer dizer com isso? Ele vai pensar, ele vai usar a selfie como exemplo, né? Em que, mas isso eu chego já. Mas ele vai usar a selfie, mas ele vai falar o seguinte: nós estamos numa sociedade que ele denominou de sociedade lisa. O que seria uma sociedade lisa? É uma sociedade que não mostra aquilo que pode ser considerado como defeito, aquilo que pode ser considerado como desvio de uma certa tendência, né, de uma certa continuidade. Então, ele vai usar a expressão, estamos vivendo uma depilação à brasileira, e aí ele pega o Brasil como referência, colocando o quanto que não pode ter nada que lembre uma ideia de feio ou que, de fato, é humano, né? Então, essa negatividade ela não pode aparecer. Um dos exemplos em que a negatividade não aparece no uso de fotografias com Photoshop, por exemplo. Ou seja, nenhum traço de defeito ou o que se considera defeito, né? O que se considera oposto ao que os padrões de beleza impõem, né? Isso não pode aparecer. Então, por exemplo, o Photoshop ele entra como essa possibilidade de mascarar a falta que é essencial e fundamental da própria natureza humana. Quer dizer, nós somos constituídos por uma falha, pela falta, né? Nós somos constituídos por ela. E não é à toa que o Lacan, né, o psicanalista, dizia a relação sexual não existe. Ou seja, com isso ele está querendo dizer que nenhum objeto, ou seja, o outro ser humano, ele não me satisfaz por completo. Ele me satisfaz em determinado ponto, mas a falta e o desejo permanece. Uma das grandes questões que me fazem pensar é por que o desejo ele acende, né, um pouco do seu fogo, podemos dizer assim, a partir de atributos físicos do outro, né, e não a partir de um conhecimento modelado por um encontro de duas subjetividades, né? Então, isso é o que me faz pensar muito hoje, né? Tanto do ponto de vista da minha vida pessoal, como do ponto de vista profissional, do que pode se aprender clinicamente, né? E acho que a gente está no momento que a gente precisa pensar mesmo nisso, porque isso afeta até mesmo a constituição de laços amorosos, né? Tem um autor chamado Jurandir Freire Costa, que é psicanalista, ele tem um capítulo no livro dele, A Aura e Seu Vestígio, chamado A Personalidade Somática do Nosso Tempo. E ele coloca que a gente sempre quis, a partir do olhar do outro, né? A gente sempre quis ser capturado pelo desejo do outro. A gente quer ser amado, a gente quer ser desejado, né? O tempo inteiro. Isso é desde criança, isso é desde a primeira instituição, que é a família, né? E o que é que acontece quando você não atende, por exemplo, aquilo que a sociedade coloca, né, como ideal, né? Quando você está fora disso, o que é que acontece? A filósofa Madalena Pinheiro, uruguaia, ela fala que, no caso da gordofobia, o que existe é uma hipervisibilidade invisível.
Ou seja, você tem uma dimensão, a princípio, né, hipervisível do sujeito, e ao mesmo tempo que ele é hipervisível por conta da sua própria condição corporal, ele também passa por um processo de invisibilidade. Né? Ele torna-se invisível em seguida, no sentido de que não será objeto de desejo nem objeto de amor. Né? Então, percebam aí o quanto que isso se traduz num sofrimento psíquico, emocional considerável. Né? Na nossa sociedade, além de promover, por exemplo, o isolamento, né, em casa, né, o que nesse momento é importante, que a gente fique em casa, mas aqui estou falando de outro modelo de isolamento. Estou falando do isolamento forçado por conta de uma questão social, não por uma questão epidêmica. Então, que também é uma epidemia, né? Também é um modelo de epidemia, a gordofobia. Né? Assim como a homofobia, etc. Né? Então, é importante que a gente possa pensar que as nossas atitudes, né, em relação a esses corpos que a Madalena Pinheiro fala, os corpos gordos merecem ser vividos, né, é o que ela coloca. Então, assim, a gente precisa compreender como é que a gente pode nos nortear de alguma forma para que as subjetividades se encontrem para além de uma questão de imagem corporal, para além de uma questão desse modelo de apresentação, né, de si. Ou seja, quais seriam as outras narrativas possíveis. Né? Eu lembro de ter visto em algum momento um flyer no Facebook, em que, agora esqueci o nome, é uma atriz global já idosa, mas eu esqueci o nome, que ela dizia assim: a beleza só importa nos primeiros 15 minutos. Depois dos 15 minutos você tem que ter algo a mais. Né? Então, enfim, existe uma questão que é de muito tempo, né? Essa questão de beleza interna, beleza externa, né? Há um conflito aí, né? Você tem que, popularmente se fala, você tem que olhar a beleza interna do outro, né? A gente sabe que tem essas questões, mas eu diria que temos que ir além no sentido de compreender o que é que seria um sujeito, né? Para além da sua imagem corporal. Eu acho que é pensar um pouco sobre isso, né? E, enfim, e tentar nos perguntar por que tanto empobrecimento erótico nesse nosso tempo. Né? Eu acho que, para não irmos muito longe, não ficar tão acadêmico, para não que aqui é uma live, né? Joguei aí uma reflexão para a gente poder debater. Eu vejo as suas reflexões muito pertinentes. Vai muito além da questão como a minha aluna trouxe, eu tenho vergonha do meu corpo. Tá, vamos olhar o que está por trás disso. Né? Que questões subjetivas, questões culturais, então essa ditadura da beleza, em todas as épocas teve um padrão. Todas as épocas a gente transitou em alguns padrões de corpo que, em especial para as mulheres, que nós tínhamos, não é a palavra, que seguir para ser aceito socialmente. E nós estamos numa época que é como se as redes sociais tivessem botado um alto-falante, tivessem botado um holofote, de modo que só é reconhecido se está dentro do peso. Eu não sei se você está conseguindo me ouvir, será? Oi? Você está conseguindo me ouvir? Não me escuta? Oh, peraí. Eu vou tirar o fonezinho. Oi? Peraí. Melhorou? Oh, meu Deus. Não? Isso. Espera só um pouquinho. Tá? Melhorou? Consegue ouvir? Não? Oh.
Clarice, acho que é nós dois, a relação aqui que não. Eu vou escrever para ele, pessoal, vê se vocês estão escutando, estão me escutando, e postem aqui se vocês estão ouvindo bem, tá? E eu vou escrever para ele. Eu vou tirar e vou botar ele de volta, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Olha, pronto. Aqui agora eu não sei o que pode ter acontecido. Tava indo muito bem. Ó, o João, aqui o pessoal não tá. Eu vou tirar ele e vou. Ó, opa, ele já saiu, gente. Eu tô meia hora aqui falando. E ele já saiu. Adicionar. Vamos ver. O bom é que ele fez uma reflexão muito, muito bacana até então. Muito importante até então. Não é? E que nos faz refletir. Olha, eu chamei novamente, mas ele não entrou ainda, tá? Eu vou ver se eu chamo novamente o João para ver se ele consegue entrar novamente, que é o nosso convidado, para conversar com a gente sobre. Opa! Olá. Oi, eu tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? Pronto, agora sim. Não sei porque é que eu tô. Tá. Também não sei, mas a gente vai dando nossos pulos. Uma ideia que surgiu, Dani, dizendo que deve estar difícil por causa do horário. Pode ser. Pode ser sim. Eu já tô vendo que daqui a pouco as lives serão de madrugada, sabe? Com os horários mais livres, assim, sabe? Entre 3 e 4 da manhã, talvez. A live da madrugada. Mas o que eu tava comentando, se eu soltar, você consegue me ouvir bem, então, né? Consigo. É que as suas observações, elas são muito importantes, são muito pertinentes, que nos faz lembrar, que nos faz refletir para além da ideia de seja ou não seja gordofóbico. Ah, você xingou, então você está sendo gordofóbico. Você não contratou uma pessoa, você está sendo gordofóbica. Não, as suas reflexões nos colocam a gente a pensar um processo cultural que acaba constituindo a nossa identidade e a nossa subjetividade, de tal modo que às vezes a gente não percebe o que está fazendo. E esconde muitas vezes a gordofobia por trás de uma ideia de saúde. Não estou sendo gordofóbico, só estou defendendo saúde. Mas o que, que é isso? E foi muito bacana você colocar o que, que é isso para a pessoa também. Né? O que, que é saúde? É ter o IMC dentro de um espectro, e é assim que você tem que ser. Você tem que, os tem que, né? Que gera tanta ansiedade. Na minha aluna, eu não sei se ela está aqui, se ela não pode estar, mas enfim, a live está sendo feita e que gera tanta ansiedade, tanta gente. Então, o que essa ideia de padrão? Se você estiver fora do padrão, você não vai ser respeitado. Se você estiver fora do padrão, você não é bom o suficiente. E é um padrão de agora, né? De agora, porque no século passado era outro padrão. Então, que necessidade é essa que a gente tem de categorizar as pessoas e a pessoa que não estiver dentro da categoria a gente diminui, a gente humilha, a gente exclui. Então, leva a refletir também a respeito desse processo. E eu queria ouvir de ti algo que apareceu, né, conversando com outras pessoas. O que, que você acha dessa terminologia gordofobia? Porque há pessoas que refletem a respeito de uma ideia que não precisa separar os preconceitos em caixinhas, que é preconceito. E, no entanto, a gente tem a gordofobia, a gente tem a homofobia, a gente tem racismo. Como é que você vê esse processo dessa delimitação, enfim, como a pessoa utilizou, né? Essa delimitação em nichos. Como é para ti isso? Sim, eu diria o seguinte, a meu ver, a gente precisa nomear as coisas da vida para que a gente possa
organizar melhor e saber do que a gente está falando, Uhum. né? Então, quando eu coloco isso é preconceito, do preconceito, eu preciso nomeá-lo. Travou, não tô ouvindo mais. Travou agora. Você me escuta? Uau, eu vou te tirar e depois você retorna. Vamos ver aqui. Pronto. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá tudo bem? Minha cena aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aqui, tá bom? A Clarissa falando que tá travando. Vamos ver novamente. Tá, eu convidei ele de novo, vamos ver se vai melhorar um pouquinho agora. Ué? Gente, será que o que houve aqui? Opa, vou tentar novamente. Cadê? Tá aqui. Pronto, eu tentei novamente. Áudio tá ok, Polly, que bom. Tá, minha conexão tá boa. Olá. Pronto. Bom, eu Você acho que tava. Oi, pode falar. a gente podia combinar um plano B, se cair outra vez, de irmos para o Zoom. Não sei, Tá. você tem o Zoom? Ui, caí. Desculpa, meu celular caiu agora. No Zoom, eu vou dar uma olhadinha se eu tenho o Zoom no celular. É super simples de usar e baixar, né? Então, Uhum. não sei se você concorda, não sei se você concorda. A gente pode tentar. A gente tem ainda 25 minutinhos de live. E aí, para fazer no Zoom, eu teria que disponibilizar aqui o endereço, é isso? Na bio, né? Você colocaria na bio do Instagram. E Hum, só que tem um probleminha aí, as pessoas teriam que baixar o Zoom. Não sei pois se é. vai querer isso, mas enfim. Seria A uma gente saída. pode, a gente pode combinar uma segunda live no Zoom Pode ser. para conversar. E aí o pessoal já fica avisado de antemão. Ó. E você estava colocando da importância de nomear, o que eu compreendi foi isso, da importância de nomear para poder falar sobre o assunto, né? Claro, sim. Eu entendo que a nomeação é uma forma de nós colocarmos uma lanterna no objeto agredido, né? Sim. Então, se eu falo somente em preconceito, fica complicado. Do mesmo modo que tenho pensado bastante sobre a questão do feminicídio, ou seja, por que não falar homicídio, né, somente? Porque aí nós temos uma questão cultural em que tem uma questão que a gente já sabe, né, relacionado ao machismo e tudo mais. Então, nós precisamos se nomear para que a gente possa entender que tipo de fenômeno específico nós Uhum. estamos lidando. Então, eu acho que a nomeação ela é bem-vinda. Eu acho que é interessante, sim, né, pensarmos. Eu concordo com você. Eu também penso da importância de nomear, porque cada tipo tem a sua forma de falar, de vivenciar, de refletir, né? E a questão de colocar um holofote. Olha, isso existe. Recordo-me certa vez quando fui RH de uma empresa no Rio de Janeiro e que eu tomei uma bronca por ter contratado uma pessoa. Bom, foi exatamente essa palavra. Você me contratou uma gorda e eu não quero. Então, para quem fala que é mimimi, talvez precise desse holofote em cima para que perceba que não é mimimi. Até porque essa palavra me incomoda profundamente. Entre outras questões, né, que eu já ouvi de pessoas, seja no âmbito profissional, seja na clínica, né, seja no âmbito da empresa, seja na clínica, e é algo que a gente precisa trazer à tona. E esse movimento Corpo Livre, Positive Body, eles também nos ajudam a pensar, né, sobre todo esse processo e trazendo também a ideia de representatividade. Como é que você vê esses movimentos que têm surgido com tanta força nas redes sociais também? Sim.
Eu vi, tem uma moça, agora eu não tô, eu conheci há pouco tempo, mas eu acho que o Instagram dela é Alexandrinos, alguma coisa assim. Uhum. Eu eu conheci há pouco tempo mesmo, achei muito interessante a forma como ela apresenta, bem didática e bem humana, bem educada, me parece. E acho que é isso que a gente está precisando, né? E aí, a meu ver, esse tipo de blogueira ou blogueiro são os melhores, né? Sim. Uhum. E eles realmente estão fazendo com que a gente pense, né? Estão apontando que há um sofrimento aqui, ó, né? Nessa dimensão, e você precisa olhar para isso. Eu acho que eu vejo esses movimentos com bons olhos, acho muito interessantes. É, claro que nenhum movimento deve ser radical no sentido de partir para outros tipos de movimentos mais violentos, etc. Isso eu discordo, mas a forma que eu Uhum. tenho visto são movimentos muito interessantes e acho que estão contribuindo muito para a sociedade, né? Do ponto de vista de dizer qual a dimensão que está sofrendo e o que é que a gente pode pensar em relação a mudar esse quadro social. Vejo com muito bons olhos esses movimentos, sim, inclusive com um tempero, né, de criatividade que eu tenho visto também acontecer, né? São bastante criativos nas Uhum. suas seus vídeos, né, nos seus, enfim, nas suas questões aí virtuais. Algo que aparece muito também, que eu escuto bastante, é essa dimensão de reafirmar, de frisar que obesidade é doença. Ok, mas o que me preocupa são os julgamentos, os rótulos que vêm junto com isso. E que eu acho que aí é que dói, aí é que toca, aí é que é uma visibilidade invisível. Isso. Né? Tenha um corpo de praia. Lembrei agora que tenha um corpo de praia. O que é ter um corpo de praia? Né? É, eu me Pode lembro que falar. eu passei 4 meses agora no Rio de Janeiro por conta dos estudos e eu fiquei em Copacabana. Então eu ia Uhum. todos os dias à praia, né? Acordava 5 horas da manhã, ia para a praia, andava, 7 horas eu tinha meu vôlei, acabava o vôlei, eu ia para a universidade. E eu fiz uma amizade com um rapaz que vendia água de coco, e eu conversando com ele, a gente conversava todos os dias, e eu falei para ele assim, me diz uma coisa, como é que você vê aqui a questão do corpo no Rio de Janeiro, principalmente aqui na praia de Copacabana, né? Como é que você vê? E aí ele fala assim, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que depois eu encontrei na Miriam Goldenberg, que é uma socióloga que trabalha com corpo, é uma carioca. E aí ele falou uma coisa muito interessante, falou assim, parece que os bacanas, né, ou seja, os ricos, né, os mauricinhos, né, e as patricinhas, segundo ele, né, parece que os mauricinhos e as patricinhas, os bacanas, eles são todos iguais. Então não dá para entender como que são os deles. São iguais, são malhados de maneira igual, são brancos malhados de maneira igual. Então não tem diferença, como se não fosse eles ali, não tivesse algo verdadeiro, né? E aí ele está se referindo, a meu ver, na questão identitária, né? Uhum. E, e aí eu fiquei muito pensativo. É uma fala muito bem crítica e reflexiva, né? Pode Uhum. não ter as nomenclaturas científicas que a gente utiliza, mas é literalmente profundo isso, Sim. né? Essa fala dele. E eu fiquei pensando, pô, realmente, quer dizer, são corpos iguais mesmo. Não tem muita diferença de um corpo para outro, né? Nesses que têm esse organismo, né? A predisposição do organismo para ter esse modelo de corpo. Então, eu achei isso muito interessante, né? E outra coisa que também me chamou muita atenção, eu saindo daqui de Aracaju, pensava sempre que lá no Rio essa questão do corpo deve ser bem mais cruel, né? Eu diria que, veja, eu estou falando aqui dentro de uma opinião, não em dados científicos, mas o que eu senti lá, né, me colocando na experiência, é que os sujeitos lá eles são mais livres,
Pelo menos foi a impressão que eu tive nas praias, né? Ou seja, eu vi pessoas que não estavam no dito padrão de beleza, andando perfeitamente tranquilo, sem nenhum problema, né? E, Uhum. enfim, eu em conversas com pesquisadores de lá sobre corpo, que eu conheci, pessoal da comunicação, né? E outros amigos que fiz lá, isso tem sido cada vez mais irrelevantes, quer dizer, estão vivendo. Então, isso é uma coisa do Rio de Janeiro sempre se colocou como a cidade dos corpos, né? Do padrão. Uhum. Você consegue me ouvir? Consigo. Consegue. Eu sou carioca, de nascimento. Eu vivi no Rio até os 17 anos de idade e depois eu me mudei para Florianópolis. E isso que você fala conecta muito com a minha vivência. De fato, no Rio de Janeiro, eu e meus familiares, minha mãe, infelizmente, alguma coisa aconteceu, ela não pôde estar aqui, mas ela seria uma pessoa muito bacana para dar um depoimento a respeito disso. Mas eu sentia essa liberdade maior no Rio de Janeiro. De modo que quando eu fui morar em Florianópolis, que era uma outra cultura, uma outra forma de se relacionar com o corpo, eu tive problemas de imagem corporal. Foi muito forte, inclusive. Muito forte. Eu passei a questionar o meu corpo, eu passei a questionar. Eu lembro, eu tinha 17 anos, eu lembro que eu me perguntava assim: será que eu tô bem? Será que tá certo? Essa questão de botar na caixinha do certo e do errado, o corpo certo e o corpo errado. Será que eu tô sendo aceita? Sabe? E olhando hoje, olhando para trás, eu, nossa senhora, né? Não fazia nenhum sentido hoje, mas lá, uma adolescente vivenciando uma série de questões no entorno, um processo de mudança, de aceitação em um novo cenário que já tinha um rótulo, que já tinha um estereótipo. E o primeiro impacto que eu sofri foi no corpo, justamente no corpo. E algo que é interessante que, à medida que eu ia emagrecendo, e muito, não era pouco, muito, eu ia sendo elogiada, ia sendo reforçada cada vez mais pelos meus pares, enfim. Então, opa, tô certa. Até gerar um adoecimento. Até gerar em mim um adoecimento. Então, eu me preocupo com as adolescentes, os adolescentes, a gente está falando de gordofobia, mas os adolescentes, os meninos, eles estão passando por um processo de vigorexia, né? Que seria uma outra live, daria para falar só sobre vigorexia. Mas, e de fato, isso que você percebeu no Rio de Janeiro é o que eu percebo também, o que eu vivencio também, o que meus familiares, né, percebem também. Então, esse controle dos corpos é algo que a gente precisa rever, que a gente precisa refletir, né? Que há um controle, você trouxe a questão do capitalismo, você trouxe uma questão de reflexão política, reflexão social, e que de fato não é apenas engordar ou emagrecer. Não, eu estou engordando e emagrecendo por quê? Que forças são essas que me impelem a agir? E eu me preocupo com os jovens, viu? Com as meninas e os rapazes que estão sendo assolados diuturnamente por um padrão de tal modo que eles acham que é normal não gostar de si. Sim. Como é que você escuta? Como é que você vê isso? Gente, eu gostaria de reiterar que eu acredito que a nossa cidade ela é muito mais cruel nesse sentido do que a Cidade Maravilhosa, né? Pelo menos dentro da minha vivência. E uma outra coisa que me vem é você tinha falado anteriormente sobre a questão da vergonha, sentir vergonha em relação ao corpo e a própria imagem corporal, né? E me vem uma questão nisso que a vergonha está relacionada ao sentimento de existência, quer dizer,
A vergonha está relacionada ao ser, né? Diferente da culpa, que a culpa está relacionada a um comportamento. Não pega o todo do sujeito, ou seja, não pega a sua existência em sua totalidade, pega um comportamento, né? A vergonha pega o seu ser, né? Então, justamente por isso que se explica a questão do isolamento. Quer dizer, eu não saio de casa porque eu estou gordo, porque eu tenho vergonha do meu corpo. Logo, de alguma maneira, eu estou me denunciando que eu não estou conseguindo ser, né? O ser não pode aparecer enquanto tal. E isola, e por isso eu fico no meu quarto trancado, né? Então, a vergonha tem sido um conceito, um sentimento bastante estudado, sobretudo pelos profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, do IPUB, né? Que tem estudado muito esse conceito de vergonha. Em alguns casos, sujeitos em que dizem eu não consigo sair de casa porque eu tenho um problema no meu nariz. Então, enquanto eu não fizer uma cirurgia plástica, eu não vou conseguir sair, né? Ou eu não vou conseguir me relacionar com os amigos, ou não vou conseguir ir para uma festa, livra Deus ao corpo. Ele fala assim, que os sujeitos contemporâneos, eles acham que a partir do momento em que eles fazem uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia plástica, né? Eles acham que eles vão nascer outra vez, vão renascer outro, né? E como se aquilo tivesse, aquilo mobilizasse o seu sentido de existência, né? E quando você falou da vergonha, me remeteu muito a isso. Assim. A gente precisa estudar, nós psicólogos, sobretudo, precisamos estudar muita vergonha, porque é um sentimento que está muito presente na clínica, sobretudo, não a vergonha do ponto de vista moral, da moral, vergonha no sentido moral, mas a vergonha do ponto de vista estético, né? Que é outra modalidade. Nesse sentido. A vergonha, ela, só abrindo um parênteses, a partir do século XIX, a vergonha entrou como um castigo, foi institucionalizada como um castigo, né? Então, nos meus textos, eu trabalho essa questão da vergonha também institucionalizada. Então, ela tem um poder de controle impressionante. E a gente, de fato, precisa olhar para ela, precisa desconstruí-la dentro da gente, analisá-la. Acho que né, tirar e olhar para isso. O que é esse processo dentro da gente? Porque a vergonha, ela é um instrumento de controle e institucionalizado. E tem sido usado para a questão dos corpos, para a questão da obediência e por que não pensar também que é uma forma de obedecer socialmente a esse corpo, porque tem toda uma indústria por trás querendo vender, né? Tem todo um aparato de consumo. Então, vamos manipular através da vergonha. E se a gente não para pensar sobre isso, a gente surfa nessa onda e não se vê, né? Quem eu sou. Agora sim, a minha mãe entrou aqui no finalzinho e ela até coloca, teria a ver com a falta de aceitação, Rua Aragão, tem a ver com a falta de aceitação do próprio ser. Mas para eu aceitar o meu ser, eu preciso olhar para mim, né? Quem eu sou? É pensar numa questão bem mais intrínseca, né? De todo um processo muito profundo e necessário. Como é que você vê essa questão? Sim, eu acho que eu acrescentaria um pouco no sentido da vergonha em relação das duas camadas, né? A vergonha como um projeto de manipulação social, né? De uma imposição, e a vergonha também do ponto de vista de um social, porque é um sentimento que regula a sociedade. Então, se eu não tenho vergonha, como popularmente se diz, fulano não tem vergonha na cara. É um sujeito que não tem os atributos para poder pensar manutenção civilizatória, né? Então tem esse sentido. Mas assim, esse o que você me fala me parece vergonha do ponto de vista de objetos, de manipulação social, né? E a mãe falou, né, sobre a questão da aceitação do próprio ser.
Eu disse o seguinte, a gente se constitui pelo outro, né? Então, primeiro eu tenho que ser aceito pelo outro, não tem jeito. Eu acho muito complicado quando a gente fala fulano está com falta de amor próprio, mas para que o fulano tenha um amor nele mesmo, ele precisa, teria que ter sido amado antes, né? Eu me constituo por meio do olhar do outro. Não tem como. Né? Dentro da psicanálise vai pensar que viver significa ser amado. Se eu não sou amado, eu não vou conseguir viver. Então, isso muda a perspectiva. Né? Uhum. Então, não é uma questão de dizer, você tem que se amar mais, como a gente escuta muito, né? Os amigos dizendo, você precisa se amar mais. Tal, mas, na verdade, para você se amar, você precisa ser amado primeiramente. Né? Eu gosto muito das ideias do Winnicott, que é um psicanalista, que ele diz o seguinte: tanto a capacidade de amar como a capacidade de odiar são duas capacidades reveladas enquanto conquista e não enquanto algo inato. Né? Ou seja, eu preciso receber amor para poder dar amor, preciso receber ódio do outro para saber o que é ódio. Né? Porque, a princípio, o que eu tenho são impulsos destrutivos que eu não posso considerar enquanto ódio. O ódio é algo muito sofisticado e o amor também. São muito sofisticados. Não é uma coisa que vem de graça. Né? Então, segundo a ideia de Winnicott, por exemplo, esses são conquistas de odiar. E o que eu tenho enquanto algo inato ou instintivo, podemos assim dizer, são os impulsos destrutivos, mas que não posso nomeá-los ainda enquanto um método ou um sentimento, porque eu ainda não tenho a compreensão do outro enquanto outro. Ou seja, o outro, sobretudo para um bebê, ele não aparece enquanto outro, aparece aos poucos, porque o bebê está fusionado com a mãe. Ele não sabe que aquele corpo é o corpo da mãe, é um corpo de um outro. Ele entende que aquele corpo que está cuidando dele é a extensão do seu próprio corpo. Por isso não dá para a gente falar em amor nem ódio do ponto de vista inicial da vida. É muito interessante essa perspectiva que você está colocando. E me remete a uma ideia simplista de você precisa se amar. E quando eu digo a gente precisa se conhecer, é para voltar na história. É para fazer o processo reflexivo das narrativas que chegaram até nós, das narrativas que nos foram contadas sobre nós, para nós. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aprendi, o que me falta, será que eu não estou buscando algo que eu nem sei? Eu quero que o outro preencha algo que eu não faço ideia nem o que está faltando. Como foi o meu processo, né, de educação na vida? O que eu recebi, o que não, enfim. É muito mais profundo do que apenas falar você precisa se amar. Porque pode soar como um julgamento. Claro. E aí pode aumentar a dor. Eu não me amo. E isso, né, pode virar um processo muito mais complicado para a pessoa. Nossa, assim, se tivesse mais tempo, o que você falou nesse finalzinho, nossa, como dá vontade de entrar para falar de infância. Ai, meu Deus do céu. Do amor, Não se fecha, né, na questão não. da gordofobia em si. Quer dizer, nós temos que falar de muita coisa para poder entender determinados modelos de agência, né? E sim, é isso que você falou realmente. Quer dizer, essa questão do amor próprio, eu só posso poder dar de amar se um dia eu fui amado, eu tenho capacidade de odiar. Desculpa, caiu. Acontece. Caí. Do Do nada, celular? caí e sumi. Caí e sumi. Você ainda me vê, não? Eu estou te escutando. Pronto, apareci. Agora. Eu mexi a mão aqui, foi embora. Mas pode continuar, desculpa aqui o incidente. São coisas que acontecem atrás. Então é isso, o que eu estava falando é isso. Eu só tenho capacidade de amar se eu puder ser amado, se eu fui amado. Ou se eu fui odiado, posso também odiar. São questões aí, o Winnicott coloca no sentido mais de um aprendizado. Né? Eu preciso saber o que é amor para poder amar, eu preciso saber o
qualquer ódio para poder odiar. A princípio, não tenho nada disso, o que eu tenho são somente impulsos destrutivos. Ai, nossa, que vontade de enveredar. Tá aqui o tema do café psicopoético dessa semana é justamente a infância. Eu tenho. Dá muita vontade de enveredar aqui. A gente está bem no finalzinho da live, mas fica por um outro caminho que para a gente, de repente, conversar sobre a infância, trazendo essa perspectiva do amor, o que que é o amor, o que que eu interpreto como fui amado, o que eu interpreto como não fui amado. Isso. E se eu digo que eu não... Oh, meu Deus do céu, Milena. E se eu digo que eu não fui amada, até que ponto na minha fala eu não fui amada, não há aí por trás uma ideia de amor? Se eu digo que eu não fui amada, então o que é o amor? Eu consigo identificar uma falta porque algum dia teve uma presença? Então, que memória você traz de que pode ter sido amado por alguém? É interessante esse diálogo, porque algumas pessoas trazem, não, mas realmente eu tive uma avó, não foi a mãe, ou não foi o pai, mas foi a avó. Eu tive uma tia, eu tive uma de onde eu consegui me apropriar disso. Então, é algo que dá um curso, não é só uma live, né? A respeito dessa questão da infância. Mas pode falar. Ou então, como eu lembrei agora de uma fala de um psicanalista lá do Rio, que ele falou o seguinte: uma paciente havia falado para ele, né, no final, quando terminou a análise, falou assim: muito obrigado, agora eu vou conseguir amar, porque você me deu amor aqui. Ou seja, a psicoterapia foi um lugar em que ela pôde ser amada, né? E a partir de pôde amar e seguir a vida, né? Mas eu gosto muito da frase, dessa ideia da psicanálise, quer dizer, viver significa ser amado. Eu gosto muito dessa expressão. E conecta muito comigo quando eu trabalho, né, com formação de professores. E algo que eu gosto de conversar com elas, eu falo elas porque a maioria é mulher, porque é a formação de professores para educação infantil em especial. E a gente ainda tem uma cultura onde as mulheres ocupam um espaço muito grande, né, e os homens são apartados. Isso também é outro papo para outra live. Se a criança ouve gritos em casa, ouve humilhações em casa e chega na escola, ela ouve gritos e ouve humilhações, uma verdade se estabelece. No momento que a escola consegue virar a chave e aquela criança que não foi acolhida lá, mas tem um espaço de acolhimento aqui, ela consegue gravar em si, vou usar essa palavra, e a questão até de neurociência, né? Ela consegue printar em si, ela consegue gravar em si outro caminho, uma outra ideia, né? Do que é o cuidado, do que é o acolhimento, e isso é perceptível quando a gente trabalha em sala de aula e faz o diferente. Mas para a gente conseguir chegar lá, a gente precisa trabalhar na gente também. Quer dizer, somos todos interdependentes. Então não tem como fugir desse processo, né? Do olhar para mim, como no caso da docência, como docente, e refletir como isso se deu na minha vida, né? Esse processo do amor, da construção de vínculo, enfim. Nossa, o tempo já está no finalzinho. Eu vou pedir que você... Não está ouvindo. Não está ouvindo. Sai e volta, e aí a gente encerra, pode ser? Saiu o som de novo, eu vou trazê-lo novamente, e aí a gente encerra com ele, tá, pessoal? Como é desafiador a live no Insta. É desafiadora. Tá ouvindo? Não? Ouvindo. Tá me ouvindo agora? Ah, legal. Eu disse, como é desafiadora a live no Insta. Daqui a pouco a live vai ser 2 da manhã, pessoal. A próxima. Eu vou pedir que você faça uma fala final. Que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? E já quero te agradecer, caso não dê tempo para mim. Muito obrigada. Você fez reflexões muitíssimo pertinentes que nos ajudam a mergulhar
num tema que ele não pode ser visto de maneira superficial, de fato. Então, muito obrigada pela sua contribuição e eu vou deixar a palavra para você fazer a mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal. Eu que agradeço, Milena. A gente está atravessando um momento muito difícil em que se coloca a vida em questão, se coloca a questão da finitude em jogo, né? Então está todo mundo muito apreensivo com esse momento. A mensagem que eu tenho para passar é que podemos entender a crise, né, enquanto uma oportunidade, né, da gente poder refletir sobre questões como essa que a gente está pensando aqui, né, sobre como pode encontrar mecanismos para poder amar a vida e amar a sociedade, né? Eu acho que isso a gente precisa estar sempre atento, enquanto psicólogo, né? Nós aqui no caso, enquanto psicólogos que somos, a gente tem que estar sempre comprometido com essas questões, mudança social, de fato, né? E, enfim, é isso. E eu gostaria de terminar com a frase da psicanálise, que viver significa ser amado, né? Então, que a gente possa propor vidas a serem a, a serem vividas, né, a partir da perspectiva do amor. Isso. Que bonito, que lindo. Viver. Uau, é profundo. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua colaboração, que eu possa contar também, a gente possa trocar figurinhas, né? Contar com você em novas lives, talvez conversando sobre a perspectiva da infância, que é tão importante. E eu ainda quero conversar um pouquinho com você. Quem sabe a gente pode escrever algo junto sobre a vergonha, né? Que bom que você está Claro. nesse trânsito de investigação, que a gente precisa falar sobre ela também. Né? E como ela está Sim. tão inserida socialmente, a gente não pode deixar ela embaixo do tapete, ela está muito presente, a gente precisa botar o holofote, né? Jogar o holofote nesse cenário. Muito obrigada, João. Daqui a pouquinho vai estar contando aqui a contagem regressiva, te agradeço muito. E essa live vai estar no Instagram aqui agora e depois vai estar no YouTube. Aí eu compartilho com você, para todo mundo poder ter acesso, tá bom? Obrigada, Maravilha. pessoal. Muito Muito obrigado, obrigada por estarem aqui. Milena. Tchau.